Bom dia, bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, que dia alegre, que dia feliz. Nós estamos aqui junto com a nossa equipe, preparados para te levar conhecimento, informação, sabedoria, instrução bíblica milenar para mudar a sua vida, a sua realidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa matinal Café com Destino. Vai mandando para todo mundo o link, né, Teixeira? É isso aí. O Wesley também tá aí, né? Sim. Sempre desanimadinho de manhã. Ele acorda mais depois das 9. Aí ele fica aqui, mimido. E ele gosta de ficar ali atrás da câmera, que ele fica aqui encostadinho. Uma maravilha. Nós estamos com a nossa equipe aqui no planeta Terra, levando para você um conhecimento que muda realidades, né? Você que está passando por uma situação difícil, você que está projetando o futuro, você que está entrando numa nova fase, você que sente que está precisando sair de uma situação que está hoje, o Café com Destino é para você. E nós estamos numa semana especial, porque a série dessa semana é a nossa série de processos da vida, os caminhos da vida. Não é fácil lidar com os caminhos da vida, mas você vai conseguir. Coloca aqui agora nos comentários da onde você está falando, qual cidade você está falando, o horário que está assistindo, porque nem todo mundo assiste ao vivo, né, Wesley? E também o emoji do cafezinho. Por que tem que colocar o emoji do cafezinho que você colocou aqui na tela para mim? Mostrar que é aluno. Ah, porque quando a pessoa coloca o emoji do cafezinho, mostra que é aluno. Isso. Então, se você é aluna do Café com Destino, coloca o emoji do cafezinho. E tem gente, Teixeira, que não é inscrito no canal. É inadmissível. É inadmissível. Não dá para aceitar. Não. Você tem que se inscrever no canal, gente. Aqui, ó. Tá em vermelhinho, um botãozinho vermelho, inscreva-se, né? E você oficialmente se torna aluna do Café com Destino. Vamos começar a matéria, pessoal? Sim! Você gostou de ontem, Wesley, da matéria? Gostei. Ontem foi forte. Você aprendeu alguma coisa? Sim, foi forte. Você está passando por muitas dificuldades na vida, né? Tá meio tribulento. Muito tribulado. Você conseguiu uma namorada já, não? Não? Eu tô escolhendo a certa, igual você falou ontem. Ah, você está procurando a pessoa certa. Tá bom. Ó, nós vamos dar sequência hoje a essa série Caminhos da Vida, porque nós estamos estudando aqui que a vida não é fácil, mas é possível você chegar ao final da estrada em segurança. Ontem nós lemos um versículo muito forte, que no mundo a gente vai ter aflição. O próprio Jesus nos avisou. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. A paz está nele. Então você precisa entender isso aqui. Olha, se você não assistiu a pregação de domingo, todo domingo 10 horas da manhã tem pregação aqui no YouTube. E a gente subiu a da Conferência Destino, tá? Então não deixa de assistir a mensagem de domingo, né? Antes de ontem, que a gente subiu aqui no café. E se você não assistiu o Café com Destino de ontem, começa de ontem, assiste o de ontem também, porque é muito importante você seguir a série toda na semana, tá bom? Mandar para as pessoas, compartilhar o link, porque toda semana nós temos séries novas. De segunda a sexta é sempre uma série nova aqui no Café com Destino. E a gente está programando tanta coisa boa para as próximas semanas, né, Teixeira? Tem muita coisa boa. Vou dar um spoiler. Pode dar um spoiler? Pouquinho. Né? Ele fala como se ele mandasse alguma coisa. Você viu, Wesley? Ele achando que manda ele? Só um pouquinho. A gente vai fazer uma série sobre Salmos. A gente não fez a série Provérbios no Brunecast? Sim. A gente vai fazer a série Salmos aqui no Café com Destino. Muita gente, quando entender o poder do livro de Salmos, vai sair de tristeza, vai sair de depressão, vai sair de situações difíceis. Se você está assistindo pela primeira vez o Café com Destino, coloca aqui nos comentários agora. É a primeira vez, Thiago. Primeira vez que eu te assisto no Café com Destino. Coloca aqui que pra gente é muito importante, né? Saudar quem nos assiste pela primeira vez, tá? Vamos à aula, papel e caneta na mão! Vamos começar a estudar algo poderosíssimo hoje. Eu vim de uma viagem semana passada, eu fui descansar um pouco, né? Um ano tão trabalhoso, né? O Wesley não trabalhou muito, não. Você tem aquela figurinha ainda dele dormindo ali? Tá aí? Claro. Tá salvo? Depois vamos combinar como é que a gente faz para passar pro povo ver. Aí a gente coloca a miniatura pequenininha ali. Porque senão o povo não acredita. Como é que foi feita essa figurinha? Eu tô vindo trabalhar, que eu sou trabalhador, cheguei aqui, o Wesley tá deitado no sofá aqui do lado, dormindo. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Aí o engraçado foi que eu filmei, tá filmado.
Ele levanta fingindo que estava acordado, fica assim. O vídeo tá no telefone aqui, ó. Não, impressionante. Ah, ele fingiu que estava no telefone. É loucura. Mas aí, um ano cansativo, a gente teve conferência de destino, fui tirar uns dias de descanso. E aí, Janine, eu e uns amigos fomos para algumas vinícolas lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia. E aí, visitando várias vinícolas, eu anotei coisas interessantíssimas que têm conexões bíblicas que eu preciso te ensinar hoje, tá? Primeira coisa, é uma coisa que eu já ensinei e quero deixar claro para você. O que custa mais caro? A uva ou o vinho? Vinho. O vinho. Tá, então o vinho custa mais caro. Sim. O que dura mais? Durabilidade. Uva ou vinho? Vinho. Tá bom. Então, valor e durabilidade, o vinho ganha da uva. Sim. E o que é o vinho? A uva depois do processo. O vinho é a uva depois do processo. O problema é que o caminho para a uva é muito difícil. Porque primeiro, você imagina, você planta a semente da uva, a videira, espera crescer, demora muito tempo, tem todo um trabalho. Você vê, quando você vai numa vinícola, você vê as madeirinhas, porque a videira tem que ter apoio. Se não tiver viticultor, que é a pessoa que cuida disso, a videira por si só não consegue dar o nível de fruto que dá. Então, é importante você entender que quando Jesus vai se comparar com uma árvore, ele se compara com quem? Com a videira, né? Com a parreira, que dá fruto da uva. Fala assim, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos e meu pai é o agricultor. Ou seja, sem agricultor, sem cuidado, a videira não consegue prosperar. E os ramos é o que vai dar fruto. Então, olha que coisa interessante. A uva, ela é plantada em formato de semente, aí cresce não cresce em qualquer lugar, tem que ser no solo mais específico, tanto que os melhores vinhos do mundo são de regiões específicas, porque só ali tem a temperatura certa. Os vinhos mais caros do mundo, a gente estava estudando sobre isso. Sabe que existe vinho, Teixeira, de $20 mil? 130 mil reais. Sabia disso? São. E a maioria desses vinhos muito caros são de uma região lá no interior da França. Ou tem a região de Bordeaux, a região de Borgonha. Ou seja, aquela regiãozinha de quilômetrozinhos assim só produz por causa da terra, por causa do clima, por causa do vale, da montanha que tem próximo, os minerais da terra, né? Tudo isso é o que dá valor. Então, olha só. Primeiro, a uva não cresce em qualquer lugar. Segundo, tem que ter o viticultor, tem que ter o agricultor que cuida. Terceiro, leva tempo. Leva tempo, leva tempo, leva tempo. Aí chega a hora da colheita. Quando chega a hora da colheita, que a uva fala, pô, passei por um processo difícil, né? Eu cresci, sob todos os cuidados, agora chegou a minha hora de brilhar. Vem um monte de gente, arranca a uva, joga e começa a pisar. Agora o processo das vinícolas estão mais moderno, né? Não se pisa mais na uva, agora são máquinas especiais. Mas o vinho que tem história milenar, sempre foi a uva ser pisada, pés humanos, limpos, eu espero. Aí pisa na uva. E por que tinha que ser pisado? Porque se o caroço da uva for esmagado, por exemplo, se fosse com ferro, com uma madeira forte, amarga o vinho. E o pé, ele consegue amassar a uva, tirar o líquido sem quebrar a semente. Olha que interessante. E aí, ali, a uva, achando que ia vencer na vida, começa a ser pisada. Começa a ser massacrada. Mas é essa pressão, é esse massacre debaixo do pé dos outros que muda a forma da uva. Ela deixa de ser sólida e vira líquida. Ela muda de forma. E quando a uva muda de forma, ela automaticamente muda de valor. Os caminhos da vida são assim. Trazem dificuldade, trazem problema,
trazem buracos na estrada, trazem sofrimento, trazem aflições, mas a função de tudo isso é mudar você de forma, porque mudando você de forma, muda você de valor. Quando veio a minha quebra em 2014, eu achava que eu era um empresário e que eu ia ter que ficar atrás de uma mesa aqui, e no computador e tal. E Deus vem e me quebra, me pisa. Eu acho, Deus me abandonou e falou, não, meu filho, eu estou mudando a sua forma. Você não é um cara atrás de mesa, você é um cara que tem que estar numa plataforma falando para pessoas. O problema é que se der a opção, ninguém quer ser pisado. Ninguém quer passar pela humilhação, ninguém quer passar pela prensa. Se você parar para pensar, o processo da uva é o mesmo processo da azeitona. O que vale mais, azeitona ou azeite? Azeite. Azeite. O que dura mais, azeitona ou azeite? Azeite. Azeite. É o mesmo processo. Só que vai ver como é que é a prensa do azeite para tirar... A prensa da azeitona para tirar azeite. Meu irmão, é uma pressão violenta, batendo, pressionando para tirar o azeite. Então você precisa entender que, assim como o processo da uva, assim como o processo da azeitona, as dificuldades da vida, as pressões da vida, a tensão da vida é para extrair o teu melhor. É para mudar você de forma, é para mudar você de valor e dar mais durabilidade no teu propósito. Durabilidade no teu propósito. Eu aprendi várias coisas nessa viagem. Armazenamento. Você não pode armazenar de qualquer maneira. Tem que ser em ambientes escuros, um pouco mais frescos que o normal. Tem temperatura certa para armazenar. Tem que ficar não sei quantos anos no barril certo, com a madeira, tem que ser de carvalho. Não é de qualquer jeito não. Ou seja, depois que você passa pelo processo de ser pisado, para mudar de forma, de valor e de durabilidade, você agora precisa se encaixar nos padrões que vão transformar você em algo especial. Não dá para você fazer do seu jeito. Não dá para você fazer do seu jeito. Você precisa passar pelo processo, agora que você foi pisado, precisa passar pelo processo de fermentação. Precisa estar na madeira certa. Ou seja, se você não está no ambiente certo depois de ser pisado, você não vira a coisa certa. Depois que eu passei pela quebra em 2014, que Deus literalmente me amassou, eu só consegui mudar de valor e ser mais durável no meu propósito, não é só porque eu fui pisado, não. É porque eu entrei nos ambientes certos. Ou seja, se eu não tivesse em barrica de carvalho, eu não me tornaria o que eu me tornei. Tem que ser no lugar certo. Então vamos começar a anotar. Primeira coisa, ser pisado parece ruim, mas é um processo. Ser pisado parece ruim, mas é um processo. 2, depois de ser pisado, verifique se você está no ambiente certo agora. O ambiente da fermentação não é qualquer ambiente. Você precisa, agora que passou por um processo difícil, e se você ainda está nele, vai sair. Qual é o bom da vida? É que todo processo tem prazo de validade. A uva não fica 20 anos sendo pisada, é só aquele momento. Pisou, tirou o melhor, próximo processo. Porque uma coisa que você tem que entender é que a vida não para de oferecer processos, tá? Você cresce financeiramente, você melhora a sua família, você fica mais espiritual, mais conectado com Deus. Não importa, vai vir outros tipos de processo. E aí, quando você sai do processo de ser pisado, ótimo, já mudou sua forma, isso quer dizer que vai mudar o valor. Mas agora você precisa definir onde vai ficar. Porque se estiver no ambiente errado, você não fermenta da forma correta. Então tem que estar na barrica de carvalho certo, na temperatura certa, em ambiente escuro. Tanto que quando a gente ia visitar os barris, era sempre subterrâneo. Você ia para lugares subterrâneos e tinha várias fotos, vários barris assim espalhados, né? Então, você precisa entender que o preço... O que define o preço de um vinho? A região e a safra. Ou seja, a safra indica maturidade. Então, por exemplo, geralmente um vinho mais antigo custa mais caro que um novo. A maturidade define valor. Às vezes as pessoas não te valorizam porque você não está madura o suficiente para elas enxergarem teu valor. Segundo, a região
de qual saiu aquele vinho, aquela plantação. Então, onde você foi plantado vai definir muito o seu valor. Às vezes Deus te muda geograficamente, não é porque Ele quer fazer tua vida uma bagunça, não, é porque Ele quer te plantar no lugar certo, onde teu valor vai aumentar. Às vezes Deus muda algumas amizades, não é porque Ele é injusto com você, não. Ah, meu amiguinho tão especial, minha amiguinha me ajudou tanto. É porque Ele quer te plantar no lugar certo para aumentar o teu valor. Se você parar para comparar a agricultura, que Jesus fez isso o tempo todo enquanto esteve na terra, comparava a agricultura com o reino de Deus, você vai perceber que a agricultura revela tudo pra gente. Como vai ser a nossa vida? Vamos ter momentos de massacre, momentos de pisada, mas depois tem mais valor, mais durabilidade. Aí acaba o processo? Não. Agora tem outro processo de fermentação. E sabe qual é o problema da fermentação, Teixeirinha? Você não tem que fazer nada, tem que só esperar. Isso é o que é o problema. Perdão. Primeiro, você está no processo de ser pisado. Então o que você tem que fazer? Aguentar. Depois você entra no outro processo que é muito difícil também. Esperar. Ué, Deus me pisou, mudou minha forma, eu tenho que ficar parado? É o tempo de fermentação. Ou seja, é um tempo em que o gosto vai começar a surgir. Por isso que a gente não pode ter pressa, Wesley. O tempo de fermentação é o tempo que Deus vai dar gosto para o ministério. Deus vai dar gosto para a tua vida profissional. Deus vai dar gosto para o teu casamento. Esse tempo é importante, é o tempo só de você ficar parado. O que tá modelando, o que está formando esse gosto é o ambiente, não é você mais. É a barrica de carvalho, é a temperatura e é o tempo. O tempo gera o gosto. Tem que parar e esperar. Só isso. Parar e esperar. Chega uma hora que o responsável, eu esqueci o nome, não é sommelier, o responsável pela vinícola que prova os vinhos, tem um nome desse cara. Ele prova e fala, o vinho está pronto. Podemos engarrafar. E depois que engarrafa, não tem prazo de validade. Escuta aqui, isso aqui para mim é muito forte. O vinho, depois de passar por todos esses processos, perde o prazo de validade. Acabou. Engarrafou, dura quantos anos for. A gente estava numa vinícola e o cara falou assim, inclusive nós acabamos... Hã? O enólogo, isso aí. O enólogo é o que prova o vinho, enólogo, muito bem lembrado. Ele estava numa vinícola e o cara falou assim, olha, nós temos garrafas aqui da nossa vinícola de 1873. 1873 garrafas, tá ali, rapaz. Então assim, como é que pode durar tanto? Séculos. Então, você precisa entender que Deus ele dá gosto na sua vida no processo de fermentação. Deus dá valor para você no processo da pisada. É desesperador, porque num você tem que aguentar a pressão, tem que aguentar a humilhação, tem que aguentar a pisada, no outro você tem que só ficar parado. Mas depois que você é engarrafado, ou seja, agora você vai cumprir o teu propósito mesmo. Não tem mais prazo de validade. Agora é o seguinte, quanto melhor o vinho, né, mais valor ele tem. Vinho caro, ô Teixeira, você que teve problema com bebida. Não, eu tô brincando, né? Teixeira é tranquilo, né? Teixeira, você que entende um pouco, vinho caro se abre em quais momentos? Momentos de celebração. Momentos especiais, momentos de celebração. Ninguém vai abrir vinho bom com quem não gosta, num momento qualquer, num churrasco, não é? Então, o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que Deus te prepara para momentos especiais. Quando Deus te dá o sabor certo, é para momentos especiais. Não acha que Deus vai te usar na hora que você quer, não. É em momentos que Ele sabe que vai fazer efeito. Então, eu tô aqui 100% disponível para Deus, mas Ele me usa quando Ele quer. Eu não sou auto-usável. Eu não consigo me auto-usar. Eu sou um instrumento na mão de Deus. Ele é o enólogo, ele é o viticultor, ele sabe a hora de fazer. E essa palavra, se eu não me engano, é João 5, que veio à minha mente agora. Eu sou a videira verdadeira. Deixa eu confirmar se é João 5 mesmo. João 15. Isso, João 15. Obrigado. João 15 diz assim, palavras de Jesus, eu sou a videira verdadeira
E meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, gente, escuta isso aqui. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza ainda mais frutos. Ou seja, que você vai tomar uma tesourada do agricultor, tá certo que vai tomar. Ou vai ser a tesourada para te cortar porque você não está dando fruto, ou a tesourada para te podar para que você dê ainda mais fruto. Então não ache porque você está acertando que você não vai ser podado. Porque a poda é uma prova que está dando certo. Então às vezes Deus nos poda, fala, não, só até aqui. O que é podar? Cortar um pedaço. E aí você fala, será que eu estou no caminho errado? Deus está me podando? Não, você está no caminho certo. Ele está te podando para você crescer mais. Quando você está dando errado, porque não está dando fruto, é a única forma de dar errado com Deus é não dar frutos, ele já corta pela raiz e joga fora. Que é o que eu vi nessa vinícola, inclusive. Eles provaram umas uvas, assim, estavam andando pelos campos, provaram umas uvas, estavam todas amargas, falou, arranca pela raiz. E vamos plantar novamente. É impressionante como a Bíblia está dando certo há milênios. Com todas as técnicas, com toda a tecnologia, até hoje a agricultura funciona exatamente como a Bíblia diz. 3. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Ou seja, o que poda a gente? O que limpa a gente? A palavra. Cada vez que você assiste o Café com Destino, você está sendo podado, está sendo limpa, para poder dar mais frutos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Se você tirar o ramo, o galho, ele por si mesmo não produz fruto. Ele tem que estar no caule. Se não estiver na videira, ou seja, por si só não dá fruto, tem que estar na videira. Então, se a gente não está com Jesus, o que Jesus está falando? Eu sou a videira e você é o ramo. Se você não está conectado comigo, você não vai dar fruto. O ramo por si só não tem vida. Você precisa estar conectado comigo. Tampouco vós podeis produzir frutos se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, acabamos de ler. É muito forte essa questão dos processos da vida, dos caminhos da vida, se a gente parar para olhar a agricultura. Os ambientes podem estragar tudo. Depois de você passar por um processo tão difícil de ser pisado, de uva virar vinho, se te colocarem no ambiente errado, você estraga. Cuidado com os ambientes, para não estragar todo o processo que Deus já fez. Aceite a pisada, tenha paciência na fermentação e prepare-se para ser engarrafado e viver o seu propósito. Está fazendo sentido para você? Você precisa entender que chegou a hora de dar frutos. E frutos que vão permanecer. O seu valor vai mudar. Sua durabilidade vai mudar. Você não vai ter mais prazo de validade. Você não vai acabar. Não vai ser cortado pela metade. Deus vai fazer o que precisa ser feito na tua vida. Você acredita nisso? Se você crê, coloca o emoji do cafezinho aqui como um símbolo de fé. Eu acredito nessa palavra. E eu encerro o café de hoje dizendo que nós precisamos nos preparar para enfrentar as dificuldades da vida, porque é isso que vai nos dar condições de vencer e desfrutar da vitória. Às vezes você precisa colocar aqui nos comentários qual a fase de vida você está. Você ainda está na fase que está sendo plantado, você é só uma sementinha de uva que está sendo plantada, você já está na fase que o agricultor está dando uma podada para você dar fruto, você está na fase que está frutificando, quando dá fruto, agora chegou a hora de tomar as uvas e começar a pisar. Você está na fase da pisada, você está sendo massacrado, massacrada, você está na fase da fermentação, já foi massacrado, agora está esperando sem saber o que fazer, mas essa fase que Deus está te dando um gosto? Ou você já está vivendo o teu propósito, está engarrafado, sem prazo de validade com valor lá no alto? Deus te abençoe. Coloca aqui, é tremendo, coloca aqui a fase da vida que você está passando, tá bom? Queria lembrar para vocês, antes de encerrar, que de 20 a 22 de outubro tem Método Destiny, o único método mundialmente focado e 100% baseado em princípios milenares. Você vai ter base científica, base teológica, para você cumprir 12 princípios
que te tiram de uma vida de perturbação, escassez e te levam para a paz e prosperidade. Impossível ficar de fora. Certificação internacional para você ser um especialista em princípios milenários. Vou deixar o QR Code aqui. Você vai passar 3 dias comigo, manhã, tarde e noite, numa imersão de conhecimento e transformação. Impossível ficar de fora. Te vejo no Método Destiny. Gente, até amanhã, às 7h57 da manhã. Que Deus te abençoe muito!